Então, voltando aqui ao assunto, né? Ali na Idade Média, na idade que a igreja tinha o controle, a igreja cristã. Quando a gente fala igreja, é a igreja que a gente conhece hoje, a igreja cristã, a igreja, na verdade, não era católica ainda, tá? A gente recebeu o nome de igreja católica, ou evangélica, protestante, com o passar da história, através de muitas revoluções aí e lutas, tá? Aqui a igreja ela já começava a ir pro lado do catolicismo mesmo, tá? Observamos o predomínio do canto gregoriano no canto-chão, como eu já tinha dito, porém houve grande desenvolvimento na música, mesmo com o direcionamento da igreja nas produções culturais dessa fase. E a música popular também merece destaque com o surgimento dos trovadores e menestréis, tá? É importante citar a Idade Média, Guido d'Arezzo, aquele monge que eu falei para vocês. O monge católico criou a pauta das 5 linhas, na qual diferia a altura das notas e o nome de cada uma. Nascia assim os nomes das notas musicais conhecidos como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Mas deixa eu dar uma pincelada aqui que eu li um pouco rápido, eu sei que pode alguma coisa ficar difícil de entender, tá? Então assim, ó, nessa época que eles chamam de Idade das Trevas, né? Nessa época que eles chamam de Idade das Trevas, a igreja ela controlava tudo e todos, tá? Então tudo que o povo fazia, a igreja controlava. Então, as mulheres que questionavam seus maridos ou que quisessem trabalhar e pensar e coisa e tal, fazer parte da política, elas eram chamadas de bruxa, queimadas vivas e coisa e tal. Quem fizesse qualquer manifestação musical, dança ou cultural fora dos padrões da igreja, nessa época da Idade das Trevas, era queimada, era considerado bruxa. E às vezes a pessoa só assim, se alguém olhasse para a pessoa e falasse assim, olha, essa mulher é esquisita, e ela ia para a fogueira e virava, era considerada bruxa. Por isso é chamada Idade das Trevas, que foi uma idade bem complicada. E nessas épocas começaram a surgir os trovadores e menestréis. Os trovadores e menestréis eram músicos que tocavam o alaúde, tocavam a própria cítara ou a lira de forma romântica, de forma mais ali poética, para tentar conquistar uma donzela e assim por diante, tá? Então, esses são os trovadores e menestréis. Aí aqui no texto também falou sobre Guido d'Arezzo, tá? Guido d'Arezzo é aquele monge que eu citei. Junto com Pitágoras, ele tem uma importância assim enorme porque a gente conhece em teoria musical. Porque Pitágoras fez a divisão dos intervalos da música, né? Qual é a distância do Dó pro Ré, qual é a distância do Ré pro Mi, assim por diante, né? E depois, isso em alturas, isso em sons, só que não tinha nome. Depois, o Guido d'Arezzo veio e fez a pauta com as 5 linhas que a gente desenha as notinhas hoje e deu nome para aquelas notas, tá? Então, são 2 caras aí que ajudaram como é que eu posso dizer assim, a dar uma forma para a música que a gente conhece hoje, tá? São 2, assim, grandiosos, teóricos aí que nos deram um chão para a gente ter a nossa música hoje. Já no Renascimento, tá? Renascimento, nesse período, na Europa, cresce o interesse pela música profana, que não era religiosa. A música também é trabalhada em várias melodias. Porém, ainda as melhores composições dessa época foram feitas para a igreja. O Renascimento, aqui no meu texto eu coloquei pouquíssima coisa do Renascimento, tá? Porque, como o nome diz, Renascimento é uma época mesmo que a coisa está renascendo, que a música está tomando uma outra forma, está indo para um outro conceito, aonde começam a surgir os primeiros grupos, as primeiras orquestras tocando seus instrumentos, começam a surgir outras formas de expressão de arte. A igreja já não tem mais aquele domínio total sobre as expressões que as pessoas vão executar, e aí começam a vir a música que não é religiosa, a música que é chamada profana, né? Os evangélicos hoje chamam de música do mundo, né? E algumas outras religiões chamam de outra forma. Tem religião que chama de profana, tem religião que chama de secular, tá? Tudo aquilo que não é dentro da música religiosa. Mas ainda assim, mesmo no Renascimento,
a religião ela tem um papel fundamentalíssimo dentro da música, tá? Porque as orquestras, as primeiras orquestras de câmara, as suas orquestras que tinham lá seus instrumentos de corda e coisa e tal, os cantos gregorianos, outras formas de expressão, os corais e coisa e tal, eles nasceram dentro da igreja, tá? Até a música moderna também, que eu vou tentar falar um pouquinho sobre a música moderna antes da gente acabar. A música moderna hoje, a gente deve muito da música moderna, como o rock, o rhythm and blues, o jazz, vamos lá, eletrônica, tantas outras músicas que a gente conhece hoje, deve a religiões norte-americanas, protestantes, né, que é a música negra, a gente chama de música negra, black music. A black music pega rock, pega jazz, pega o rhythm and blues, o blues em si, ela pega, aí aqui no Brasil, ela pega o pagode, o samba, o reggae lá na Jamaica, né? Então tem toda essa questão da influência. Mas ainda assim, a base da música, lá, a raiz da música, ela vem de dentro da igreja, que é hoje como a gente conhece a igreja católica, né? Ela vem dali, tá bom? O barroco, o período barroco, quase chegando ali no final dessa primeira parte, tá, pessoal? Não durmam. Por favor, não durmam. O barroco. A música barroca foi designada para delimitar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte do compositor, maestro e instrumentista Johann Sebastian Bach. Tá? A música barroca foi muito fértil, contendo elaborações, brilhantismo e importância não vistos anteriormente na história da música. Fato esse, talvez devido à oposição aos modos gregorianos, até então vigente. A criação aflorou no período barroco. Diversos gêneros foram criados. Bach, ele foi o cara que foi contra o modo gregoriano. O modo gregoriano são modos de escalas e organizações musicais que ele tem uma linha, ele não sai muito daquilo. O modo grego, os modos gregos, como a gente chama, ele é um modo um pouco mais retão, ele é um modo um pouco mais assim, sem tanta criatividade. E aí vem o surgimento da ópera, né? Aquelas cantorias maravilhosas, né? Aquelas vozes, aquelas sopranos cantando fino lá, né? Agudíssimo. E começar a colocar a parte teatral dentro das apresentações das orquestras, né? Que a ópera nada mais é do que você colocar a voz clássica com instrumentos de orquestra clássico com teatro. Existem cantores de ópera, a técnica de ópera ela é baseada numa técnica de canto que a gente chama de belting. O belting ele é diferente daquele apoio que eu ensino vocês para tocar sopro, né? O apoio diafragmal, né? Diafragmático. O belting ele deixa a potência da voz aqui na testa e ele passa a apoiar a voz na garganta e no tórax. Coisa que, além de fisiologicamente complexo, é muito arriscado se você fizer de maneira errada. E muitos cantores de óperas, às vezes, tinham que fazer cenas deitados. E os teatros daquela época não eram teatros como são os nossos hoje, que são equipadíssimos e coisa e tal. Eles tinham que usar a voz de maneira magnífica. Então, nasceram técnicas maravilhosas. E o Johann Sebastian Bach, ele foi o cara que revolucionou a coisa toda. Ele chegou e falou, não, estou cansado desse modo gregoriano, dessa coisa reta, dessa coisa tonal, atonal, né? Então eu vou dar uma mudada nisso, tá? E aí foram criados alguns sons ali, o castrate, tá? O castrate eram homens que eram literalmente, tá? Castrados desde meninos para crescerem com a voz fina e conseguir cantar na voz das cantoras sopranos, tá? Então o termo castrate vem daí. A ópera, né, que surgiu aí também, utilizava o castrate, utilizava o tenor. O tenor, ela é a voz mais aguda masculina, né, tirando o castrate. O soprano é a voz aguda feminina. Contralto é um meio termo. O baixo, né, tenor, o baixo é o gravizão, né, o que a gente chama de pedal. Leandro, que você que toca tuba, baixo com você, tá? Então,
Vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando bastante, né? Vocês estão conseguindo entender mais ou menos o conceito da coisa? Então, beleza. Chegamos ao classicismo. Classicismo também bem curtinho. Nesse período, a música instrumental passa a ter maior destaque, adquirindo porte, elegância e sofisticação. Sons suaves e equilibrados. Nesse período, criou-se ainda a sonata, e os espetáculos de ópera passam a ter um brilho maior, bem como as orquestras que se desenham e passam a ter grande relevância. Então, o classicismo foi aquela coisa da elitização das orquestras, da ópera. Não era qualquer um que começava a entrar dentro de um teatro, ou de um coliseu, ou de algum lugar de apresentações para assistir uma orquestra. As orquestras começam a ficar refinadas, os músicos com aquela pompa. Cantor de ópera era considerado os cantores sertanejos que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Eles eram idolatrados, né? Cantor de ópera nessa época, ou compositores, pianistas, solistas e coisa e tal, eles tinham assim um status muito grande. Só que infelizmente, uma parte que a história não conta é que quem criava instrumentos, por exemplo, Adolphe Sax, que foi o cara que criou o saxofone, o saxhorn e afins, eram pessoas extremamente pobres. Teve muito compositor bom que mesmo ali tendo feito obras maravilhosas que morreram na pobreza, né? E uma coisa que a gente futuramente, se for formando músicos, formando os maestros, formando maestrinas, estando à frente de grupos, nós temos que colocar na nossa cabeça uma coisa que eu aprendi desde pequenininho, que a gente não deve elitizar a música, principalmente a música clássica. Elitizar, o que eu digo? Separar. Aquele cara é mais pobrezinho. Vocês podem perceber, vocês que já são meus alunos aí, a maior parte já está comigo já há um bom tempo, que na banda entra quem quer, né? Só sai quem faz alguma coisa errada, mas na banda entra quem quer. Justamente porque a gente não pode elitizar, não só por ser uma banda pública, mas a gente tem que começar a levar o acesso à cultura, à informação musical, ao teatral e coisa e tal às pessoas, tá? Então aqui no classicismo isso foi uma coisa assim que começou a ser de rico. Vocês podem ver que hoje em dia, quando uma orquestra se apresenta, e se no mesmo dia tiver um show de uma banda popular, de qualquer estilo, é mais fácil o show encher do que a apresentação da orquestra. Por quê? Porque com o passar dos anos, criou-se essa mentalidade que a orquestra, que a ópera, são coisas de rico, são atividades da elite. E não é bem assim. Hoje em dia nós temos bastante acesso a esse tipo de informação. Romantismo. Estão entendendo? Vou perguntando sempre se vocês estão entendendo. Beleza. Romantismo, tá? Diferente da música do classicismo, que buscava o equilíbrio, no romantismo a música buscava uma liberdade maior de estrutura clássica, da expressão mais densa e viva, carregada de emoções e sentimentos. Os músicos nessa fase se libertam e visam, por meio da música, exprimir toda a sua alma. Então, no romantismo é aquela coisa, sentimento à flor da pele. Eu vou separar para vocês depois, hoje mesmo ainda, assim que acabar a aula, eu separo e coloco lá no grupo para vocês uma peça de cada período, tá bom? Para vocês sentirem como foi mudando a coisa com o passar do tempo, tá? Thali, faz favor para mim? Tira a foto daqui pra cá e depois tira a foto da tela pra mim que eu preciso mandar pra faculdade. E ali, a partir do romantismo, começa assim, então, a jogar toda aquela carga de sentimentos, tá? E vocês podem ver que, não só no romantismo, outros autores antes, eles têm, você sente essa carga. Por exemplo, eu não lembro agora se era Beethoven, era um dos compositores que ele tinha problemas de depressão. E na obra dele a gente sente, né? Hoje em dia seria o que mais ou menos o que um cantor. Um cantor canta e você sabe pela letra do que ele está cantando o que ele está querendo passar, né? Naquela época eles conseguiam transmitir, principalmente no romantismo ali, transmitir pelos violinos, pelos pianos e coisa e tal,
pelas orquestras, óperas, sentimentos extremamente aflorados. Tá? Música no século XX. E aí vem um tema que eu adoro falar porque, como eu falo muito sobre diversidade racial, sobre culturas e coisa e tal, é um período que eu acho assim maravilhoso, porque a música ela começa a testar coisas assim que antigamente não seriam testadas. O Morfeu tá tentando mexer no teclado aqui. Thalita, tira o Morfeu aqui, por favor. Vamos lá. No século XX, podemos dizer que esse período para a música foi uma verdadeira revolução. O entusiasmo foi grande, inovações, criações, novidades, tendências, gêneros musicais apareceram. Foi um período rico para a música, impulsionado pela rádio e pelo surgimento de tecnologias para gravar, reproduzir essa arte. No século XX, o interesse por novos sons fez os compositores incorporarem uma grande quantidade de instrumentos ou objetos sonoros à música. Compositores como Leroy Anderson, que compôs uma obra para a máquina de escrever de orquestra. Eu tenho esse vídeo, tá? Do Leroy Anderson. A orquestra vai tocando e aí chega um cara com a máquina de escrever e ele faz a parte da percussão junto com a percussão com a máquina de escrever. É uma peça maravilhosa, gente. Depois eu mando para vocês também, tá?